Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza, a qual peço para você estar acompanhando todo o vídeo a partir das páginas descritas e anotando também as possíveis dúvidas, curiosidades sobre o assunto. Caso de dúvidas, vocês já sabem e vocês podem me perguntar no momento que vocês quiserem, tá bom? Então, vamos juntos para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza? Olá, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Chegando para a nossa aula da disciplina de Ciências na Natureza. E hoje a gente vai dar continuidade para ver aí a questão relacionada aos mamíferos, né? Que a gente ficou para ver hoje a parte da nutrição, a respiração, o processo reprodutivo e também classificação desses seres vivos. Então, pessoal, como está aqui destacado, né, na nossa tela, mamíferos, características, nutrição, respiração, reprodução e classificação. Então, quanto à nutrição desses seres vivos, né, eles têm hábitos alimentares diversos, que podem ter aí espécies carnívoras, ou seja, que se alimentam de carnes, como é o caso do leão. A gente pode ter espécies herbívoras, que se alimentam apenas de vegetais, como no caso do boi, e espécies onívoras, ou seja, que tem uma alimentação tanto com base em carne, como também em vegetais, como o exemplo do porco. Então, aí a gente está vendo uma imagem que vai representar o sistema digestório de um mamífero. Geralmente, o sistema digestório desses animais apresenta especificações que refletem do seu próprio hábito alimentar. Ele é composto por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. E além desses órgãos, o sistema digestório dos mamíferos, eles apresentam estruturas anexas que vão auxiliar na digestão, ou seja, contribuem para que a digestão aconteça. Entre elas estão as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado. E aí vocês podem observar, né? Na boca tem alguns animais a presença de estruturas cortantes que vai ajudar a triturar os alimentos, que é os dentes. Então, a gente vai ter os dentes e também vai ter as glândulas salivares, que são estruturas anexas, que vai produzir a saliva, secreção que é produzida pelas glândulas aí salivar, as glândulas salivares. Em seguida, o alimento que depois que sair da boca, ele vai percorrer até a faringe. Da faringe vai passar para o esôfago, chegando também, depois de passar pela faringe e esôfago, vai ser caminhado ao estômago. Nesse órgão, o alimento vai sofrer a ação de secreções que contêm substâncias digestivas. Logo depois, o alimento vai chegar ao intestino delgado. Esse órgão produz secreções digestivas e também recebe secreções provenientes do fígado e do pâncreas. E essas substâncias, elas auxiliam no processo de digestão do alimento. E a maior parte dos nutrientes provenientes da digestão do alimento é absorvida no intestino delgado. Em seguida, o alimento passa para o intestino grosso, onde alguns nutrientes também são absorvidos. E nesse órgão, né, no intestino grosso, é que vai haver a maior absorção de água. Os restos alimentares que não foram absorvidos vão formar as fezes, que vão ser eliminadas pelo ânus. Então, as fezes são formadas por restos de alimentos que o corpo não necessitou. E aí são eliminados por meio do ânus. Então, o mamífero, né, é um animal que apresenta o sistema digestório completo, que inicia na boca e termina no ânus. E existe alguns animais, né, que não têm a presença dos dentes. É o que a gente vai ver agora nas próximas imagens. A gente vai ter um mamífero terrestre, como é o caso do tamanduá. Ele possui uma língua, né, comprida e pegajosa, que vai ajudar a retirar os cupins e formigas dos seus ninhos. Então, eles não vão precisar de dentes para auxiliar nesse processo, para
absorver e retirar os nutrientes, a energia que eles precisam para o seu desenvolvimento. Assim como a gente também tem os mamíferos aquáticos, que em vez de dentes, eles têm umas estruturas que a gente chama de placas, que filtram o alimento presente na água ingerida, que são placas filtradoras. Que vai acontecer aí, no caso, com a baleia cinzenta. Então, vocês podem observar que elas não têm dentes, né? São uma estrutura aí de placas filtradoras, parece muito com os cílios. Vocês observam aí que vão estar substituindo os dentes. E também temos, nessa parte de nutrição, os animais ruminantes. O que são esses animais ruminantes? Alguns animais, como no caso da vaca, né, são mamíferos que se alimentam de vegetais, são animais herbívoros. Então, o sistema digestório dos mamíferos, que não é capaz de digerir a celulose, não sei se vocês sabem, mas a celulose é uma substância presente nos vegetais, nas células dos vegetais. E alguns mamíferos herbívoros apresentam algumas adaptações para poder aproveitar melhor esses alimentos ingeridos, no caso dos vegetais. Então, esses mamíferos ruminantes, no caso da vaca, o estômago é formado por 3 compartimentos, que é o rumen, o amaso e o abomaso. No rumen, há bactérias e protozoários capazes de digerir a celulose. Então, a celulose que vai estar no vegetal vai ser absorvida, vai ser degradada com a ação dessas bactérias e protozoários que vai estar no rumen. Então, como é que acontece? O alimento ele vai ser pré-digerido no rumen e regurgitado e mastigado novamente, seguindo então para outros compartimentos do estômago, o amaso e o abomaso, onde ocorre a reabsorção da água presente no bolo alimentar, bem como a digestão por meio das enzimas. Por fim, os restos de alimentos são encaminhados ao intestino delgado, e nesse intestino delgado vai haver a absorção dos nutrientes necessários e segue todo o trajeto, né? Que a gente viu com relação a outra representação. E como ocorre a respiração desses seres vivos, né? Tanto os mamíferos terrestres quanto os aquáticos, eles obtêm o gás oxigênio que está presente no ar atmosférico. A respiração desses animais é de forma pulmonar, pois as trocas gasosas ocorrem nos pulmões. Neles, o sistema respiratório é formado por narinas, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões. Tudo isso vocês podem estar vendo no livro de vocês a partir da página 202. Vocês vão ver que a partir da narina, o ar vai entrar no corpo dos animais. Vai ser nesse órgão que vai haver a filtração do ar, assim como esse ar também vai ser aquecido e umedecido. Depois que o ar ele passa pela narina, ele vai ser caminhado para a faringe e da faringe vai ser caminhado para a laringe, onde se localizam as pregas vocais, que é responsáveis pelas produções de sons. Após a laringe, o ar passa pela traqueia e pelos brônquios. Estes, os brônquios, eles se ramificam e acabam nos alvéolos pulmonares, que formam os pulmões, onde vai haver as trocas gasosas. Os alvéolos possuem muitos vasos sanguíneos em diâmetros bastante reduzido, que permitem a passagem do gás oxigênio do ar para o sangue e do gás carbônico resultante do metabolismo celular do sangue para o ar. Após as trocas gasosas, o ar retorna pelo mesmo caminho, sendo expirado. Então, o oxigênio vai entrar e, por meio dessa entrada, por esse processo de narina, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões, que nos pulmões é que vai haver a troca gasosa, ou seja, a entrada do oxigênio para as vias sanguíneas e o retorno
né, a volta do gás carbônico, fazendo o mesmo trajeto. Pulmões, brônquios, traqueia, laringe, faringe e narina, que é no processo que a gente chama de inspiração, a expiração e inspiração, entrada e saída do ar. E os mamíferos aquáticos, eles vão até a superfície, né, do ambiente aquático para respirar. Algumas espécies possuem adaptações que permitem permanecer longos períodos submersos. Outros já não. Então, eles têm que estar sempre ali, próximo à superfície, para poder conseguir respirar melhor. E aí a gente vê a estrutura, né, do pulmão, da traqueia, os alvéolos pulmonares, representado aí no cachorrinho, e a troca gasosa que ocorre dentro desses alvéolos, que estão nos brônquios dos pulmões. Quanto à reprodução e desenvolvimento dos seres vivos, dos casos dos mamíferos, eles apresentam sexos separados. Os machos possuem um órgão copulador que introduz os gametas masculinos no interior do corpo da fêmea, onde ocorre a fecundação. Portanto, os mamíferos eles apresentam uma fecundação interna. A maioria dos mamíferos atuais é vivípara. Isso quer dizer que o embrião ele vai se desenvolver no corpo da fêmea. Esses mamíferos possuem placenta, estrutura pela qual o embrião ele vai estar recebendo os nutrientes, vai estar fazendo a troca gasosa e eliminar os resíduos. E após o nascimento, os filhotes de mamíferos são alimentados com leite produzido a partir das glândulas mamárias das fêmeas. Então, a gente vai ter aí a representação da placenta, que a gente vê o golfinho. A placenta ela permite tanto ao embrião quanto ao feto obter os nutrientes de que necessita o corpo materno, do corpo materno, né? O corpo materno vai fornecer esses nutrientes. Então, o embrião ele vai obter a partir da placenta. Ligando o feto à placenta, existe um cordão denominado de cordão umbilical. Animais mamíferos dotados de placenta, na qual o filhote se desenvolve, são classificados de placentários. No caso aí, a gente tem o elefante, temos os cachorros, gatos, o golfinho, são animais que a gente pode ter aí e classificar como animais placentários, né? Mamíferos placentários. Em alguns mamíferos vivíparos, o feto ele não vai ser completado no interior do corpo da fêmea, que é no caso aí do canguru e também do gambá. Ao nascer o filhote desses animais, não está completamente formado, e aí eles migram para o marsúpio, que é uma expansão externa do corpo da mãe, né? Uma pele que forma como fosse uma bolsa. Aí nele o filhote vai encontrar as glândulas mamárias e vão completar o seu desenvolvimento. Esses mamíferos são chamados de marsupiais. E a gente também tem no grupo dos mamíferos o que a gente classifica como monotremado e ovíparo, ou seja, são animais que o embrião se desenvolve no interior de um ovo que permanece fora do corpo da fêmea. O exemplo desses animais é o onotorrinco, representado aí pelas imagens à direita. E a gente pode classificar, pessoal, os mamíferos com relação a outros subgrupos, né? Que são, a gente viu anteriormente que a gente tem os monotremados, os marsupiais e os placentários. Então, existe também uma diversidade de mamíferos que pertencem a esses grupos. Aos placentários abrange cerca de 95% dos mamíferos que estão em todo o planeta, como também a gente tem os subgrupos que estão dentro do grupo dos placentários, né? Tem uma classificação, uma subclassificação com relação a esses seres vivos. A gente vai ter os primatas, que são
seres que possuem céfalo bastante desenvolvidos, mãos e pés com 5 dedos, unhas geralmente achatadas, muitas vezes em forma de garras. Aí a gente tem o exemplo aí do sagui de tufos brancos, também temos o ser humano, o macaco, o lemure, o tássio. Temos a classificação para os carnívoros, que são adaptados à caça e possuem 4 ou 5 dedos providos de garras, além de dentes caninos grandes e pontiagudos para rasgar a carne de outros animais. Aí a gente tem um exemplo da onça-pitada, do leão, do lobo, da raposa, do urso, da hiena. Temos também os quirópteros, que são animais voadores, com membros anteriores modificados para sustentar a membrana voadora, além de pés posteriores pequenos e com unhas curvas, que possibilitam ao animal se pendurar. E assim como a gente tem o último, né, dentro dessa classificação, o subgrupo dos placentários, os roedores, que se alimentam principalmente de folhas, sementes, frutos e raízes. E eles possuem dentes adaptados para roer, por isso que são chamados aí de roedores. E uma curiosidade interessante para falar para vocês é que mesmo os morcegos tendo asas e que são capazes de voar, a gente também tem outros mamíferos que são capazes de voar, como é o caso do esquilo. E tem um outro ser vivo que ele geralmente é encontrado, um mamífero, que é encontrado nas regiões da África. Vocês podem estar aí pesquisando, afinal, cientista é pesquisar, é aguçar as curiosidades, é anotar questionamentos e depois fazer essas pesquisas para aumentar ainda mais a quantidade de conhecimentos. E a gente tem aí uma questão bastante importante para repensar, para refletir com relação à adoção de animais, né? É muito importante essa questão da adoção de animais, dos animais domésticos, que está relacionado à criação de gatos e cachorros, mas é crime a gente abandonar eles depois que a gente adotou. Então, antes de mais nada, a gente tem que pensar se estamos com condições de adotar um animal, sabendo que ele tem adaptações diferentes ao ambiente e que a gente também tem que nos adaptar a eles. A gente tem que ter tempo disponível, procurar cuidar desses animais, para fazendo com que eles sejam vacinados, dando alimentação, carinho, e não simplesmente abandonar, né? Porque eu abusei, né? Porque o animal, ele dá trabalho de algum modo, que eu simplesmente vou pegar ele e colocar na rua. Isso é crime. Maltratar animais também é crime. Então, toda forma a gente tem que pensar antes da adoção. Saber que cada ser vivo ele tem um tempo, né? Ele tem um ciclo de vida. Quanto tempo dura esse ciclo de vida? E, diante disso, pensar se vai ter todas as condições, aparato para cuidar daquele animal. Afinal, ele não tem culpa das nossas ações e irresponsabilidades. A gente tem que ser responsável em ter atos de pensar para cumprir e não simplesmente pensar em ter e não cumprir, né? O animal ele precisa de carinho, ele precisa de cuidado, ele precisa de atenção. Então, é bom a gente sempre refletir sobre isso. E eles também ficam tristes, eles podem trair depressão, eles podem ficar doentes com abandono. Então, antes de adotar, pense e repense. E a adoção é algo de responsabilidade e não de irresponsabilidade, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um abraço bem caloroso em cada um de vocês.